Salve, fiel! Tudo beleza com vocês? É claro que tá beleza, fiel. O Corinthians ganhou o Clássico Alvinegro contra o Santos de 1-0 com o gol do especialista que é em lei do ex, fiel. Quem seria mais? O nosso querido Yuri Alberto, 99 gol de Yuri Alberto, que sempre que é contra o ex-clube, ele vai lá e broca, porque ele segue muito bem a regra, né? Essa lei do ex, fiel, tá certo? Hoje o Corinthians não fez um grande jogo, mas o importante é ter saído com os 3 pontos, principalmente contra um rival dentro de casa. E hoje, fiel, nós iremos analisar Corinthians 1, Santos 0, fiel, tá certo? Com o pai do Santos, que é o Yuri Alberto. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com o seu amigo que gosta desse tipo de conteúdo de pós-jogo. Aqui tem vídeos sobre pós-jogos, edits, né? Gols, notícias, enfim, tudo sobre o universo do Corinthians para você, tá certo? Eu sou o Bruno e você está na Central SCP e agora vamos analisar o jogo, fiel. Fiel, você quer garantir um modo do Corinthians com uma qualidade absurda por um preço baixo? Então conheça a Moto Store. A Moto Store é uma loja de camisas de time. Para você, corintiano, que quer uma camisa, um manto do timão, eu te indico a Moto Store. Olha essa linda camisa que eu consegui com eles, cara. E os preços são a partir de R$186, cara. R$186 essa camisa aqui, com frete grátis para todo o Brasil. E eles vendem até na gringa nos Estados Unidos, sim. Uma loja internacional e nacional aqui do Brasil. E eu pedi sexta-feira, chegou hoje segunda-feira. Ou seja, os correios ajudaram demais na entrega super rápida. Eles entregam no prazo estimado que eles colocam no seu site na hora da sua venda. E com o meu cupom SCPF97 você garante 5% de desconto nas suas compras. O que você está esperando? Olha só essa qualidade absurda que ela oferece para você. Garanta já seu novo manto do Corinthians aqui na Moto Store. Bem, fiel, hoje o Corinthians foi numa formação meio que parecida com o que o Corinthians vinha jogando, tá certo? O Dorival optou por um 4-1-4-1 novamente, tá certo? Só que dessa vez estava escancarado que era um 4-1-4-1, porque tínhamos Hugo Souza, Félix Torres improvisado de lateral direita, que eu já vou dar um spoiler aqui, ele jogou muito bem, tá, de lateral direito. Tivemos André Ramalho pela direita, Kaká pela esquerda e o Andileri para fechar a lateral esquerda. O primeiro volante nosso era o Maicon, normal, né? Aí do lado direito tínhamos o Carídio fechando, José Martins atuando mais pela meia direita. Do lado esquerdo nós tivemos o Brando Bidon e fechando ali a linha do meio campo da parte esquerda, o Coronado. E o Yuri Alberto isolado lá na frente como sendo o único atacante, a única referência de ataque, fiel. 4-1-4-1, tá certo? E como foi o jogo do Corinthians? Bem, o Corinthians povoou esse meio de campo no primeiro tempo, mas a verdade é que o Santos jogou melhor que o Corinthians no primeiro tempo. O Santos teve muito mais chance de fazer um gol na gente do que a gente neles. Tanto que no primeiro tempo, as únicas chances que tivemos foi um chute para fora do Yuri Alberto de fora da área, onde ele jogou com a direita, e a bela batida do Coronado na falta, né? Que se ela foi um pouquinho mais forte, era gol, só que o Brasão fez também uma ótima defesa, né? O time do Corinthians hoje era um time perdido no meio de campo, porque não adianta a gente ter 5 meio-campistas, sendo que a gente não conseguia armar as jogadas, não conseguia criar elas, né? Porque você tem o Michael de primeiro volante, que pega essa bola, toca ou pro lateral ou pra zaga, tá certo? Depois avança, parece que ele não... Porque quando o Michael toca e avança, ele volta, pega a bola de novo e toca pra zaga, então fica nesse looping. Ah, o Corinthians... Cara, tanto que no primeiro tempo, quem mais tocou na bola era o Ramalho e o Kaká. A gente não via uma chance criada de verdade do Corinthians, tá certo? Foram raros momentos disso. Literalmente, muito raros, né? Então, você tinha o Félix Torres, que era mais lesionado que o próprio Andileri. Não que isso seja a pior coisa do mundo, só que você ter um zagueiro improvisado de lateral direito recebendo mais passes do que o próprio lateral esquerdo, um próprio cara que é da função de lateral, é algo bizarro a se pensar no primeiro tempo. Porque nós tínhamos visto ali o Andileri algumas chances livres, só que parece que o time tinha medo de tentar arriscar algo, né? E fazer um contra-ataque pro Santos, né? Isso é algo para se pensar, porque o Félix Torres recebeu mais passes do que o Andileri. Porque sabemos que o Andileri é um lateral que gosta muito de atacar, mas também sabe defender, porque ele é muito equilibrado. Só que tivemos poucos lançamentos do Andileri no primeiro tempo. A gente teve mais a partir do segundo tempo, mas é porque o time mudou a postura. Mas no primeiro tempo, o Corinthians não sabia o que fazer com a bola. Você viu, o cara pegava a bola, tentava avançar, mas ele não achava alguma coisa, certo?
ele não achava algum espaço em aberto para poder criar uma jogada, para dar um passe perfeito. Então ele tinha que voltar o jogo pro Félix, voltar pro Michael, o Michael tocava para outro zagueiro. Então assim, o Corinthians só tava se defendendo e trocando passes entre os zagueiros. Era isso que o Corinthians fazia a maior parte do primeiro tempo, fiel. E só tivemos algumas chances de bola parada, mas a bola parada do Corinthians, para mim, não fez muita diferença assim, até porque as jogadas ensaiadas do Corinthians eram meio bizarras, porque, tá, escanteio, o cara toca ali no Coronado, aí o cara passa aqui, o Coronado segura, depois na área, o escanteio. Então assim, as jogadas ensaiadas de escanteio do Corinthians são meio ruins por enquanto, são meio assim, que não dá pra confiar. Eu acho que é melhor mandar a bola direto do escanteio logo pra área, do que você tocar em alguém, pra alguém tocar e mandar pra área. Eu acho isso meio difícil, só se treinar muito bem essas jogadas ensaiadas, que podem dar certo, mas tem que ser bem executadas, né? E cara, era esse o problema do Corinthians no primeiro tempo. Um time lento, porque o time do Corinthians é lento. Porque você não tem jogadores de velocidade, a não ser o Yuri Alberto. O Thales Magno é um pouco veloz, o Kaique da base parece ser um cara veloz, assim, o Kaique que ganhou a copinha ano passado. Só que eles entraram no jogo, né? O Thales entrou no segundo tempo. Só que você viu que o Corinthians não tinha isso. E o Yuri Alberto isolado foi um outro erro do Dorival, porque o Yuri Alberto não sabe jogar de pivô, ele é um atacante que tem que receber bola em profundidade para correr, tá certo? Mas quando ele recebia esses passes em profundidade, não eram passes certeiros. Porque quando você tem alguém jogando com ele, tipo o Memphis jogando pro Yuri Alberto, é mais fácil a vida do Yuri, porque o Memphis entende o Yuri e tem alguém para ele se entrosar. Mas como ele tá isolado no ataque, não tinha ninguém ali para entender ele, sabe? De tipo saber os passes que ele gosta de receber. Porque muitas vezes ele foi usando mais como pivô, né? E quando passava a bola era errado, em profundidade para ele correr. Então, esse foi o erro do Dorival. O meio de campo, mas o time não sabia o que fazer com a bola. Porque, como eu falei, você pode ter 5 meio-campistas, mas se eles não souberem o que fazer para trabalhar essa bola em momentos oportunos de gol, não vai adiantar de nada. Tivemos umas chances de gol aqui. O Santos teve umas chances de gol perdidas inacreditáveis. Teve um lance onde o Kaká cabeceia a bola para trás para arrastar e entrega a bola no pé do Barreal, que estou para fora, graças a Deus. Mas, gente, o Kaká foi... Cara, o Kaká é inacreditável, não? O que eu vou falar do Kaká? Teve também um lance onde o Zé Ivaldo subiu sozinho para cabecear. A sorte que ele errou o cabeceio. Tá certo? Teve outro lance também, onde a bola sobrou pro Soteldo, ele tocou em vez de chutar, né? Que foi logo no começo do primeiro tempo. Só que assim, gente, são erros que a gente não pode cometer. Porque se há um time melhor, era gol na certa. Tínhamos a sorte que era o Santos, porque o Zé Ivaldo errar aquela cabeçada, o Barreal errar aquele gol cara a cara, né, onde o Kaká entregou pra ele. Gente, é brincadeira. O segundo tempo do Corinthians melhora, o Dorival Júnior consegue fazer o time jogar mais pra frente. Tanto é que a parte esquerda do time começa a funcionar mais. Parece que o Dorival falou para acionar mais o Andilhério, o Bidon e o Coronado, porque a parte direita do campo era mais acionada, com o Félix, José e Carídio. Mas no segundo tempo também tinha mais lances pelo lado esquerdo, o lado onde atuou o Coronado, o Bidon e o Andilhério nessa partida. Isso foi interessante, porque o Corinthians tinha o poder criativo vindo do Coronado, o Bidon não estava jogando uma boa partida assim, mas talvez em algum lance poderia fazer algo, e o Andilhério que é bom em dar cruzamentos. Então o Corinthians tinha dois poderios ofensivos, que era a parte direita, mas sem muito do Félix Torres, porque ele não avançava tanto, mas tinha o Andilhério do outro lado que avançava mais e podia dar cruzamentos ou passar para receber em profundidade, né? E como está o gol do Corinthians, pelo lado direito do campo, onde o José Martins faz um lindo cruzamento para o Roberto, ele cabeceia com tudo, foi uma porrada, né, que o Roberto deu de cabeça. A bola entrou, o goleiro defendeu, só que revisaram no VAR e foi validado o gol porque a bola entrou, realmente tudo no gol. E foi validado o gol do Corinthians 1-0, um golaço do Roberto de cabeça, que assim, a gente sabe que o Roberto respeita muito nessa lei do ex, o cara sempre broca nos seus ex-clubes, né? Isso já virou paternidade, né? O Roberto que é um grande centroavante da atualidade aqui no Brasil. No momento, ele e o Pedro, para mim, são os centroavantes que devem ser convocados para a seleção, na minha opinião. Acho que o Roberto merece ir para a seleção, porque a gente não tem tantos centroavantes assim de ofício igual ele e o Pedro atuando atualmente, né? Então, assim, eu acho que o Roberto merece uma chance na seleção. Espero que o Ancelotti veja isso.
Só que, cara, você viu que o Corinthians melhorou no segundo tempo? Por quê? O time foi mais pra frente. Parecia que o time sabia mais o que fazer com a bola quando chegava na parte esquerda do meio de campo. Porque quando você só tá concentrado só em um lado do campo, parece que falta algo. Mas quando você se concentra no campo inteiro, você junta a parte esquerda e a parte direita, mais no meio de campo, parece que as peças se encaixam, né? Porque você só fica focado em uma parte do campo, mas também tem a outra parte do campo para trabalhar a bola. E foi isso que o Corinthians fez. O Corinthians tocava na direita, mas também tocava na esquerda. Então, assim, tinha mais chance do Corinthians fazer algum gol e saiu desse lance aí, né? Tá certo que o time do Santos é um time limitado, gente. A gente sabe como é. E o José Martínez foi muito inteligente na hora de expulsar o Escobar, né? Ele viu que o Escobar tinha um amarelo. Ele foi lá e cavou a expulsão do Escobar, que é isso que o Martínez fez, né? Um jogador inteligente nesse quesito que conseguiu cavar uma expulsão pra gente, graças a Deus, né? E você vê que o Klaus nem tinha se tocado que ele tinha amarelo. Só quando ele olhou lá no cartão amarelo que percebeu que tinha um e tinha que expulsar, né? Porque ele caiu na pilha do Martínez, né? O Martínez foi bem rato nessa, né? Mas isso acabou nos ajudando também no meio da partida. E teve o gol anulado do Yuri Alberto, cavadinha, onde o Félix Torres recupera essa bola. Dá um incrível passe pro Yuri Alberto. Que lançamento que o Félix Torres deu pro Yuri Alberto. E o Alberto vai lá, vai fazendo com a bola, dá uma cavadinha assim, no estilo Coronado contra o Inter. E cara, que golaço que ele fez. Infelizmente foi anulado, né? Porque o Félix Torres comete uma falta que, na minha visão, esse gol era para ser validado. Eu não vejo tanta carga assim no Félix Torres do Félix Torres no meio de campo do Santos, ou atacante, eu não sei o que era o jogador do Santos. Eu não vejo tanta carga assim de falta, para ser falta. Então, na minha opinião, isso não foi falta do Félix Torres. Para mim era para ser gol legal. Só que a gente sabe como funciona o VAR aqui no Brasil, né? Eles pegam até os mínimos dos mínimos detalhes para anular um gol ou validar ele, né? Mas enfim, depois disso rola algumas substituições do Corinthians, mas de modo geral o Corinthians vence por 1-0, tá certo? Agora falando individualmente de cada jogador, o Hugo Souza para mim fez uma atuação decente, porque ele não foi muito exigido, mas quando foi ele defendeu. Félix Torres, gente, fez uma boa atuação. O Félix Torres de lateral direito para mim já é melhor que o Léo Maná em todas as partidas que ele atuou. É sério, parece que o Félix Torres de lateral direito pode render sim, quando o Mateuzinho não puder jogar. Eu espero que o Dorival enxergue isso com bons olhos e faça o Félix Torres jogar mais vezes na lateral direita para também poupar o Mateuzinho às vezes, né? André Ramalho fez uma atuação decente. Kaká, cara, o Kaká fez uma atuação abaixo. Péssima atuação do Kaká. Eu não sinto seguro com o Kaká e ele quase entregou um gol pro Santos, né? Então assim, péssima atuação do Kaká. Andileri fez uma boa atuação. O meio de campo do Corinthians, Maicon. Péssima atuação do Maicon. Gente, hoje o Maicon foi abaixo. O Maicon faz o torcedor corintiano passar raiva às vezes, né? O que ele jogou bem contra o América de Cali, hoje não jogou nada, né? Então assim, o Maicon fez uma partida bem abaixo do que a gente está acostumado, né? Ou está acostumado porque ele vem jogando em baixo nível, né? Ele ainda não voltou a ser aquele Maicon de 2018, 2017, né? Caride fez uma boa atuação mais uma vez. O Caride dispensa comentários, né? José Martínez fez uma boa atuação, fez a assistência, cavou a expulsão. Você quer mais do que isso? Não, na verdade, ótima atuação do José Martínez. Vamos mudar para a ótima atuação do José Martínez. Brando Bidon, para mim, fez uma atuação de abaixo para decente. Não foi tão ruim, mas também não foi bom. Então, assim, decente para baixo, né? É sério. Coronado fez uma boa atuação, na minha opinião. Coronado, assim. Ele teve algumas chances de poder dar uma assistência e fazer um gol. E o Yuri Alberto, craque da partida, né? O cara faz gol no seu filho Santos, né? E tem que ser ele o craque do jogo, né? Ele é surreal, esse moleque. Artilheiro da Neoquímica Arena, artilheiro do século do Corinthians. Artilheiro do Corinthians nesse ano, e no ano passado ele também foi. Então, assim, o que o Yuri Alberto tá jogando, tudo isso com 24 anos, é bizarro. É sério, gente. Esse moleque tem ainda muito futuro pela frente, o Yuri Alberto. E graças a Deus ele joga no Corinthians, né? Que ele tá jogando muita bola desde o ano passado, né? E quem entrou no segundo tempo, o Ranieri fez uma atuação decente. O Rian Gustavo também foi decente. O Romero foi abaixo. O Romero, gente, ele é um jogador que parece que está com a menos em campo, sabe? Parece que o Romero não existe em campo às vezes, né? O Thales Magno, nem vou opinar, porque ele entrou faltando pouco tempo para acabar o jogo no lugar do Martínez.
Mas comente aqui o que você achou desse jogo e até o próximo pós-jogo, que vai ser contra o Grêmio Novo Horizontino pela Copa do Brasil no meio dessa semana, fiel. Obrigado por assistir até aqui e é nóis.